Olá, dando segmento na nossa trilha de conhecimento, né, para a parte de vendas, para a área comercial. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre a rentabilidade de pedido. Bom, a rentabilidade de pedido para nós é uma dos nossos pontos principais, é o nosso ponto forte, é calcular a rentabilidade da tua venda ainda dentro do teu departamento comercial. Ou seja, você não precisa emitir a nota para você descobrir que você tomou prejuízo, você consegue se antecipar a essa informação. Claro que para isso a gente tem alguns pontos e que a gente vai detalhar melhor quando a gente estiver falando de composição de custo, controladoria, né? Esses quesitos. Mas dentro do departamento comercial, lá na aba da cotação, né, da tua proposta comercial, você já tem a abinha de rentabilidade. E eu quero nesse vídeo te dar um pouquinho de instrução em relação a como que você pode olhar para esses números e entender melhor esses números, ok? Vamos lá comigo? Então, ó, eu vou lá, comercial, proposta comercial. Eu vou pegar uma proposta que eu criei previamente, tá bem? Então, ó, abinha de detalhe, campo de pedido, F3 do meu teclado ou Command 3 se você usa o Mac. E eu quero essa proposta aqui. Ó, clicando aqui dentro do campinho da abinha de custo e rentabilidade, você vai perceber que você tem a rentabilidade do teu pedido. Eu vou descer um pouquinho aqui essa barra para a gente conseguir ver melhor, tá vendo, ó? Então aqui eu tenho, essa proposta ela tem 3 itens, tá vendo? Item 1, 2 e 3. E aqui ele me traz a minha rentabilidade por item. Então, ó, item 1, 2 e 3. E depois ele me dá o totalizado. Então, a rentabilidade desta proposta total tá me dando 2,89 percentual e tá me dando rentabilidade líquida em dinheiro R$ 874,03. Bom, dentro dessa proposta, eu vou ter um custo adicional de frete de R$ 3.000 e eu tenho uma retenção de 5, uma RT de 5%, que dá R$ 1.510,76. Veja que esses números, eles são totalmente manipuláveis, ó. Se eu cotar agora um frete a R$ 2.000, eu vou colocar aqui R$ 2.000, o sistema já vai automaticamente recalcular a minha rentabilidade, percebe? Ó, ele baixou meus custos acessórios para 3.510 e ele aumentou a minha rentabilidade percentual para 4,71 e a líquida para 1,260. Perfeito. Então, todas as alterações que você vai fazendo dentro da tua proposta já vai automaticamente refletindo na tua rentabilidade. Então, você consegue fazer um ensaio aqui de quão rentável é a tua proposta. Essa, inclusive, é uma forma também que você tem de fazer os bloqueios na tua política comercial, tá? Você pode optar na política comercial para não aprovar pedidos automaticamente com abaixo da rentabilidade mínima esperada. Então, você determina um indicador, né? Que você quer como rentabilidade mínima, e aí o próprio sistema vai dizer para a tua equipe comercial, ó, aprovado ou não, porque está abaixo da minha rentabilidade mínima. E isso é super interessante para quem trabalha com a equipe com uma mobilidade mais flexível, né, de negociação. Isso é muito interessante. Bom, aqui na minha linha, ele me traz o markup efetivo e ele me traz a rentabilidade do item. O markup é custo contra venda. A rentabilidade, ela já vai conferir as minhas demais variáveis, que são despesas financeiras, despesas acessórias, né? Então, ele vai lá já somar outras coisas para mim. A minha rentabilidade financeira é quanto que ele tá me dando de lucro em dinheiro, né? A taxa financeira, ela vem de um indicador. Então, eu vou lá e cadastro no meu indicador qual que é a taxa financeira que eu quero que o meu sistema considere. Nesse caso, tá com a taxa financeira de 7%. O prazo vem da minha condição padrão. Então, eu vou lá e deixo cadastrado também um parâmetro qual que é a minha condição padrão. Minha condição padrão e acima disso, ele vai ou penalizar a minha rentabilidade
ou ele vai aumentar a minha rentabilidade pela margem da minha proposta comercial. Então, se eu tiver uma condição de pagamento de 30 dias e a minha equipe vender com 15 dias, eu tenho 15 dias de crédito de rentabilidade. Se eu tenho 30 dias cadastrados e eu vender com 45 dias, eu tenho 15 dias de débito, né, de penalização na minha rentabilidade, considerando então aquela alíquota que eu coloquei, aquele índice que eu coloquei de taxa financeira, tá? O total da minha venda por item, né? O total do custo do produto, o custo do produto vem do cadastro do produto, o peso do produto movimentado, as minhas custas acessórias, então, somando essas despesas aqui, ó, que tá aqui, que é o frete e a RT, ele rateia essas despesas dentro dos meus itens, né, proporcionais para me dar quanto que tá sendo levado para cada um. Então, aqui o sistema fez um rateio desses aqui, ó. Ele pegou aqui os 3.511 e ele rateou dentro dos meus itens. O preço de custo por reposição, então quanto seria para repor esse material pelo preço médio, né? O total de custo na minha venda, o prazo do orçamento, o ICMS que eu paguei na compra desse material e o ICMS na venda, né? Aqui ele me dá também em valor, né? Ele me dá em alíquota em valor. O meu custo administrativo também é um indicador. O que seria o custo administrativo? Seria tudo aquilo que eu tenho de custo para trabalhar, mesmo se eu não tivesse vendido nada. Então, eu pego lá meu faturamento do mês e divido por todas as minhas despesas fixas, né? Então, aluguel, água, luz, imposto, folha de pagamento, enfim, todos os meus custos administrativos para a empresa operar, e eu acho ali um indicador. Eu vou lá nos meus parâmetros, né? Nos meus indicadores financeiros e eu cadastro esse indicador. Nesse caso aqui, a gente cadastrou 24,5. E aqui ele está me fazendo o cálculo em valor. Os meus impostos federais também é um indicador, tenho lá nos indicadores. A comissão, ele tá trazendo realmente da comissão do representante, que tá aqui, ó. Então, ele tá calculando quanto que eu tô pagando de comissão em cada item, tá trazendo aqui pra mim. E aí, ele me mostra a rentabilidade sem considerar a comissão e a rentabilidade considerando a comissão, tá vendo? Então, ele me dá a rentabilidade sem comissão e a rentabilidade por lote de produto entregue. E aí ele totaliza aqui para mim. Então, a partir daqui, eu já tenho uma média de quanto que vai me custar, né? De quanto que vai me dar de renda esta venda. É possível que eu consiga já fazer essa análise por aqui. Aí você pode estar se perguntando, Carla, mas essa rentabilidade pode variar? Daqui para a emissão efetiva da nota, sim, ela pode variar, mas a variação com certeza não vai ser tão impactante. Eu posso ter conseguido, por exemplo, uma cotação de frete que me deu, ao invés de 2.000, 1.980 ou 2.105, por exemplo. Então, tem ali uma variaçãozinha para o que é efetivo, né? Nesse momento, eu estou trabalhando com uma cotação. Esse é um ponto. Outro ponto que pode variar é a minha rentabilidade de movimentação por lote, que daí eu vou colocar aqui, lá na nota fiscal de saída, né, a partir do momento em que o meu produto for separado, eu vou colocar a rentabilidade do lote movimentado. E aí, o movimentado pelo médio pode também dar uma variaçãozinha. Mas são nesses quesitos que a gente vai ter as variações. No mais, a minha rentabilidade deve ser efetiva. Mesmo que eu apuro aqui em vendas, deve ser a minha rentabilidade efetivada também lá no meu faturamento. Bom, acredito que isso aqui é o suficiente para você ter uma noção do que a gente está falando, e a gente vai ter um vídeo específico falando da parametrização e de todos os conceitos da rentabilidade para que você tenha a possibilidade de fazer a parametrização, né? De alimentar esses indicadores com a posição correta aí da tua empresa. É isso, até agora, muito obrigada.